pensamento humano é um território absolutamente fascinante, não é mesmo? Uhum, com certeza. E na nossa exploração de hoje, nós vamos focar em algo que todo mundo faz o tempo inteiro. Sim, em cada segundo que estamos acordados, né? Exato. Mas que a gente quase nunca para analisar com a devida profundidade, sabe? Que são os nossos processos de pensamento. É a própria engrenagem da coisa. E mais especificamente a nossa capacidade de imaginação e a forma exata como a gente cria os conceitos que acabam definindo a nossa realidade. E a base de dados que a gente tem em mãos hoje é riquíssima. Nossa, muito rica. Porque compreender esses processos cognitivos ultrapassa em muitos muros acadêmicos. Trata-se de entender a própria lente através da qual nós interpretamos absolutamente tudo que a gente vivencia. Desde uma conversa simples até aquelas decisões complexas de vida, né? Exatamente. E a missão da nossa análise de hoje é bem clara. Nós vamos desvelar uma série de anotações e artigos de pesquisa sobre psicologia cognitiva. Para entender como a mente cria imagens e estrutura o mundo. Isso mesmo. O objetivo aqui é pegar todo esse material denso e transformar em conhecimento profundo, prático e rápido de absorver para quem nos ouve. É gerar aqueles momentos de descoberta, né? Aqueles estalos na mente. Aqueles momentos, que fazem a gente ver o cotidiano de um jeito totalmente novo. Com certeza. E para dar o pontapé inicial, tem uma reflexão presente logo nas primeiras páginas do nosso material que me chamou muita atenção. Qual parte especificamente? Aquela sobre a ironia quase trágica na forma como a nossa sociedade lida com a imaginação. Ah, sim, essa parte é fundamental. É porque quando nós somos jovens na infância, a nossa imaginação é vasta, encorajada e quase infinita, né? Sim, o tempo todo. Mas à medida que a gente cresce e assume responsabilidades e vai envelhecendo, as oportunidades para simplesmente sentar e imaginar se tornam cada vez menores. É como se coletivamente nós fôssemos arquivando essa capacidade. Exato. Em uma gaveta trancada, tratando como se fosse um luxo dispensável da infância. O que, do ponto de vista da ciência cognitiva, é um equívoco imenso. Um desperdício, né? Total. Porque a pesquisa deixa muito claro que a imaginação não é apenas uma brincadeira infantil ou um devaneio ocioso. Ela é, na verdade, uma ferramenta psicológica de primeira necessidade. E, infelizmente, severamente subutilizada na vida adulta. Exato. É um recurso estrutural do qual a gente realmente precisa tirar vantagem para manter o nosso desenvolvimento intelectual e o nosso bem-estar em dia. Certo. Vamos desdobrar isso, então, começando por investigar a natureza e a mecânica dessa ferramenta. Acho ótimo. Que final separa a imaginação de um simples pensamento corriqueiro? Bom, a pesquisa aponta que as pedras fundamentais da imaginação são a criatividade e a vivacidade. Tem uma distinção crucial aqui, né? A imaginação opera numa frequência diferente da linguagem escrita ou falada. Exato. Ela lida prioritariamente com imagens e não com palavras ou símbolos linguísticos estáticos. Imagens puras. Isso. Quando a gente analisa a mecânica da imaginação, estamos observando a mente acessar um vasto arquivo de representações na nossa memória para construir novas imagens visuais ou sensoriais do zero. Entendi. E o texto traz aquele cenário sobre arquitetura, né? Perfeito. Pensemos nesse cenário. Quando a gente visualiza ou se depara com edifícios construídos com extrema criatividade, com estruturas arrojadas, nós processamos isso como algo incrivelmente vívido e carregado de significado. E essa é uma experiência puramente imagética. A mente não lê a planta do prédio. Não, ela projeta a estrutura tridimensionalmente. É tipo ter um estúdio de renderização de alta potência dentro do próprio cérebro. Uma analogia perfeita. Mas eu fiquei curiosa. Qual é a utilidade prática de gastar energia mental renderizando essas imagens? O material detalha 4 funções principais da imaginação, e a primeira delas é a previsão. Previsão. E faz todo sentido, porque nós precisamos antecipar cenários, né? Exatamente. E a mecânica dessa previsão é engenhosa. Não se trata de adivinhação mística. É sobrevivência calculada. Isso. O cérebro pega fragmentos de representações do passado, cruza com os dados do presente e começa a montar diferentes realidades virtuais sobre como o futuro pode se desenrolar.
Nossa, a gente faz isso o tempo todo, né? Nós simulamos conversas difíceis antes de tê-las, simulamos trajetos, simulamos riscos. E essa projeção de cenários futuros é o que permite que a gente planeje ações e evite desastres. Sem a imaginação para desenhar o que ainda não aconteceu, nós seríamos puramente reativos. O que nos levaria ao fracasso rapidamente. Com certeza. E a segunda função catalogada na pesquisa é a compensação de limitações. Essa é fascinante. Essa me parece ser o truque mais inteligente da mente humana para lidar com a nossa finitude. E é mesmo. Nós usamos a imaginação para suprir a total falta de conhecimento prévio ou de experiência pessoal com alguma coisa. É a mente preenchendo os abismos da nossa experiência empírica. Literalmente abismos, porque o cenário proposto no material ilustra isso de forma perfeita. O exemplo do penhasco? Esse mesmo. Digamos que alguém nunca tenha estado fisicamente à beira de um precipício gigantesco. Ainda assim, se pedirmos para essa pessoa imaginar um edifício enorme, construído milimetricamente na beirada de um penhasco rochoso, a mente dela constrói a cena. Ela não precisa ter sentido o vento daquela altura. Ou tocado naquela pedra para que a mente processe a grandiosidade e, mais importante, o perigo iminente daquela estrutura. A imaginação compensa a ausência da vivência real. Nossa, isso é muito forte. E isso flui muito naturalmente para a terceira função, que é a substituição. Se a compensação lida com o que nós não conhecemos, a substituição lida com o que nos é fisicamente impossível de fazer. Exato. E o foco principal dessa função, segundo os estudos, é a capacidade de imaginar os estados internos das outras pessoas. É a própria engenharia por trás da empatia. Exatamente, porque nós estamos confinados aos nossos próprios corpos. É fisicamente impossível entrar no sistema nervoso de outra pessoa para sentir a dor ou a alegria dela. Mas a imaginação substitui essa impossibilidade biológica, Ela simula o sentimento alheio dentro de nós. permitindo que a gente crie pontes sociais e compreenda o outro. Sem essa função de substituição, a sociedade como estrutura colaborativa simplesmente colapsaria, né? Nós seríamos ilhas isoladas de percepção. Nossa, sim. E agora, a quarta função descrita nas fontes leva a imaginação de um fenômeno puramente mental para um processo fisiológico tátil. A regulação biológica. Ver essa materialização no corpo de algo que só existe na mente realmente muda a perspectiva. A pesquisa sugere que o estado da nossa imaginação tem o poder direto de alterar nossas respostas fisiológicas. O que é fascinante aqui é a quebra dessa barreira ilusória entre a mente e o corpo. Exato, o cérebro não diferencia totalmente uma simulação mental intensa de uma experiência real, em termos de resposta química. O material detalha cenários bem práticos sobre isso. Sim, como o caso da solidão. Uma pessoa que está enfrentando um pico de solidão profunda pode ativamente imaginar a cena de uma festa em família acolhedora. Com rostos familiares e barulho de conversas agradáveis. E o simples ato de sustentar essa imagem mental começa a regular as emoções negativas e até a baixar os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. É o corpo reagindo à mente de forma imediata. E a regulação vai além das emoções e afeta até a temperatura percebida, segundo o texto. Sim, o exemplo do frio. Alguém sentindo muito frio em um ambiente inóspito pode visualizar a sensação térmica de calor, imaginando-se sentado ao lado de uma lareira intensa, sentindo o calor irradiar. E essa visualização foca a mente de tal maneira que ajuda o próprio corpo a suportar a diversidade da temperatura externa. A imagem regula a biologia. E para dar a dimensão histórica e cultural dessa regulação, a pesquisa menciona que esse mecanismo é compreendido há milênios por certas culturas. Ah, o texto fala das práticas tradicionais. Isso, práticas tradicionais chinesas como o Qigong, que foca no fluxo de energia através de movimentos e respiração, juntamente com várias formas de meditação. Que não são apenas exercícios de relaxamento, né? Longe disso. Sob a ótica cognitiva, são sistemas altamente estruturados de usar o foco imaginativo para regular, manter e melhorar ativamente a condição corporal. É a ciência moderna mapeando o que essas tradições já aplicavam na prática há muito tempo. Exatamente. Bom, mapeado o que e o porquê, a investigação nas nossas fontes avança para o como. Como a mente opera para forjar essas imagens? São identificadas 4 metodologias básicas
que o nosso cérebro utiliza e a primeira é simples, mas poderosa. Combinar coisas que não possuem relação alguma. É o processo de hibridização mental, né? Pegar dois conceitos visuais díspares e fundi-los. Isso, e a segunda forma é o exagero focado. Nós pegamos as proporções, as formas ou os tamanhos da realidade e os distorcemos intencionalmente. É através desse método de exagero e contração que a mente humana concebe mitologias inteiras. Desde gigantes imensos que tocam as nuvens até aquelas sociedades em miniatura. Perfeito, e a terceira forma listada é a tipificação de características. Aqui, em vez de misturar ou distorcer, nós extraímos a essência. Nós pegamos os traços mais típicos de um objeto ou ideia e os isolamos para servir a um novo propósito imaginativo. É quase como desenhar uma caricatura onde os traços marcantes definem o todo. Exato, e finalmente a quarta forma é a associação de atividades de pensamento. E esse é o momento onde a pesquisa faz um alerta fundamental. Porque não estamos mais falando apenas de representações puramente visuais, mas de associar conceitos complexos. Essa quarta forma serve como a ponte exata que nos tira do reino das imagens puras e nos lança no domínio da estrutura do pensamento lógico e da linguagem. Nós deixamos de simplesmente ver mentalmente uma maçã caindo e passamos a conceituar a gravidade. É a transição do visual para o conceitual. E isso nos joga direto no núcleo do nosso próximo grande tópico. O poder avassalador dos conceitos e o que a literatura chama de nossa teia semântica. O material define conceitos como nosso conhecimento consolidado sobre a natureza das coisas, Incluindo o domínio sobre as características de um objeto e as diferenças estruturais entre ele e todos os outros objetos ao redor. Para nós, esses conceitos se manifestam através das palavras da nossa linguagem. Nós temos aqueles conceitos muito palpáveis e detalhados, né? Se eu disser vento, flor, neve ou lua, a mente forma uma imagem imediata, quase tátil. Mas também temos as caixas conceituais mais complexas e abstratas, como beleza, nobreza ou moralidade. E a psicologia cognitiva, segundo nossas anotações, postua que esses conceitos possuem 3 características definidoras. E a primeira delas é que todos os conceitos possuem diferenças hierárquicas e estão interligados. Eles não ficam armazenados na nossa cabeça como itens isolados em prateleiras de um galpão escuro. Não, eles operam dentro do que é conhecido como um modelo de rede hierárquica. Essa parte técnica das redes, eu acho que precisa de uma lupa. Vamos lá. A literatura cita que esses modelos criam redes através de algoritmos iterativos, gerando algo chamado topologia livre de escala e um autoagrupamento de nós. Traduzindo essa engenharia de software para o funcionamento orgânico do cérebro para ficar claro para quem nos ouve, Por favor. pensemos no seguinte cenário. Imaginem a malha aérea mundial. Existem alguns poucos aeroportos gigantescos, os famosos hubs, que recebem milhares de voos e conectam continentes inteiros. Certo. Ao mesmo tempo, existem milhares de pequenos aeroportos regionais que se conectam apenas a esses grandes hubs. Entendi. Nossos conceitos funcionam exatamente sobre essa mesma arquitetura de topologia livre de escala. Então, alguns conceitos como natureza ou tempo são verdadeiros hubs hiperconectados a milhares de outras ideias na nossa mente. Exatamente. Enquanto conceitos mais específicos, como uma espécie rara de orquídea, são como os pequenos aeroportos. Tem poucas conexões diretas e dependem de passar pelos hubs maiores para fazer sentido na rede geral. Perfeito. Então, quando nós pensamos em algo, nós estamos basicamente acendendo rotas de voo nessa malha inteira. E para testar essa rede na prática, as fontes trazem um cenário geográfico bem interessante. O teste de associação. Vamos fazer esse teste rápido para quem está acompanhando. Se eu jogar na mesa as palavras luz do sol, praia e coqueiros, e disser que estamos falando de uma província na China, para onde a mente viaja primeiro? Imediatamente e quase de forma automática, a mente aciona o conceito da ilha de Hainan, que é o grande paraíso tropical da região. Exatamente. E por que a mente não pensa de forma alguma na província de Qinghai, que fica no interior montanhoso? Porque dentro dessa nossa malha aérea mental, dessa teia semântica, o conceito de Qinghai está a milhares de quilômetros de distância dos nós que representam praia e sol. A rota não acende.
Não, os conceitos que estão mais próximos na rede disparam juntos em frações de segundo. E a importância vital de entender essa proximidade é que ela não serve apenas para associações de palavras em jogos mentais. Ela molda o comportamento humano sem que a gente perceba a estrutura dessa teia dita às nossas ações. É aqui que a coisa fica realmente interessante, porque nós gostamos de pensar que nossas decisões são sempre lógicas e independentes, mas a pesquisa nos mostra fios invisíveis controlando as marionetes. Os psicólogos conduziram um estudo com advogados que expõe exatamente isso. Eles queriam medir como a alteração de apenas um conceito central influenciaria a disposição desses profissionais para fazer doações, né? E o teste foi dividido em duas abordagens. Pedir aos advogados para doar o próprio tempo prestando serviços ou pedir para eles doarem dinheiro. E o contexto profissional aqui é a chave advogados, por definição, precificam a própria existência em horas. O tempo deles é o produto que eles vendem para ganhar a vida. Sobre uma ótica de pura lógica fria, doar tempo e doar dinheiro deveria significar a mesma perda de recursos para eles. Mas o resultado do estudo desmorona essa lógica e comprova a força da rede semântica. Os pesquisadores notaram que, ao abordar o primeiro grupo e introduzir a palavra tempo, uma rede semântica muito específica se iluminou na mente dos advogados. O hub do conceito de tempo para eles estava intimamente conectado a nós semânticos de serviço, vínculo e conexões interpessoais. E o resultado prático disso foi que, ao operarem sob a influência dessa rede de conceitos colaborativos, os advogados se mostraram significativamente abertos e dispostos a doar as suas horas para ajudar. E então vem o contraste do segundo grupo. Que é chocante. Quando a palavra introdutória mudou para dinheiro, ela ativou um aeroporto semântico completamente diferente. O conceito de dinheiro acendeu instantaneamente as rotas ligadas a lucro, argumento e negócio. Operando sob essa nova teia de significados focados em ganho, a generosidade despencou. Eles se recusaram a doar o dinheiro. A simples troca da palavra de partida definiu o caminho inteiro da ação. A palavra acionou a rede. E a rede ditou se eles iam abrir a carteira ou não. A psicologia chama esse fenômeno de efeito priming. É um gatilho de memória implícita, né? Funciona através da exposição inicial a um estímulo, o prime, ou preparador. Esse estímulo inicial ativa certos conceitos na rede semântica e deixa as conexões ao redor pré-aquecidas. O que acaba influenciando de maneira drástica e não consciente a forma como nós respondemos ao estímulo que vem logo a seguir. E a ciência foca tanto no efeito priming justamente para mapear essas vias expressas da memória humana e tentar compreender as fundações da nossa percepção e tomada de decisão. Compreendida essa primeira característica, a da interconectividade em rede, nós avançamos pelas nossas anotações para a segunda característica dos processos de formação de conceitos. Que dita que conceitos são sempre palavras definitivas? Eles são as ferramentas que usamos para estabelecer limites e diferenciar coisas e ideias distintas no universo. E para fundamentar isso, o material de pesquisa volta no tempo e traz Immanuel Kant. Lendo sobre a perspectiva de Kant, fica claro que ele dividia a arquitetura da nossa razão em duas frentes muito distintas de operação. A razão analítica e a razão integrativa. A razão analítica seria aquela lente de aumento focada na natureza exata e nas características intrínsecas de um conceito de forma isolada. Enquanto a razão integrativa, por sua vez, afasta a lente de aumento e tenta olhar o panorama geral. Focando em como esse conceito se amarra, se relaciona e se conecta com os outros elementos ao redor dele. E o aspecto brilhante da pesquisa que segue nas nossas fontes é como essas abordagens filosóficas kantianas se manifestam materialmente nos idiomas que nós falamos. É a pesquisa da psicóloga Twila Tardif, da Universidade de Michigan. Ela pegou essa dualidade entre o pensamento analítico e o integrativo e os procurou na própria base da linguagem humana. Os resultados revelam uma diferença cultural profunda. Ao examinar o idioma em inglês, os pesquisadores observaram que a estrutura de pensamento dos falantes de inglês é fortemente guiada pela razão analítica de Kant.
Há um foco imenso nas características naturais inerentes a cada objeto isolado. É uma língua altamente populada por substantivos categorizados. O impacto disso na formação de conceitos é que se a cultura anglofônica esbarra em um objeto recém-descoberto ou inventa uma nova tecnologia, a tendência natural é forjar uma palavra inteiramente nova e independente. Para definir aquele objeto com precisão clínica. Em contraste direto a isso, a pesquisa de Tardif mostra que o idioma chinês opera predominantemente sob o guarda-chuva da razão integrativa. Em vez de criar ilhas isoladas de substantivos, a força do chinês reside nas palavras que expressam relações contínuas entre os elementos. A forma como as frases são construídas reflete uma percepção de mundo focado em conexões, não em separações. O exemplo que o material nos oferece escancara essa diferença mecânica. Da bola, né? Sim. Se fôssemos traduzir a ação, eu estou chutando a bola. No modelo analítico, nós temos o sujeito isolado de um lado, a bola como objeto isolado do outro e o verbo chutar solto no meio. Mas no idioma chinês, a estrutura é de amarração. O verbo utilizado não é apenas uma ação solta no espaço. O conceito do verbo carrega intrinsecamente toda a relação. Ele engloba quem pratica a ação, a dinâmica do movimento em si e o objeto que recebe o impacto. É um pacote relacional e indivisível. A língua que essas populações usam desde a infância não é apenas um veículo de comunicação, é a própria forma que esculpe o pensamento. Essa constatação altera totalmente nossa visão sobre a cultura. A gramática e o vocabulário não apenas descrevem o mundo, eles ativamente treinam o cérebro sobre como agrupar as informações e sobre o que merece atenção. Pessoas de culturas diferentes não apenas falam diferente, elas categorizam a realidade sob lógicas operacionais distintas. Então, o que tudo isso significa para a nossa capacidade de organizar a bagunça do mundo? Significa que chegamos à terceira característica e ao modelo final explorado pelas nossas fontes hoje, a teoria dos protótipos. Dentro da ciência cognitiva, a teoria dos protótipos quebra a ideia de que categorias mentais têm limites duros e perfeitos. Ela sugere que a categorização funciona em graus de tipicidade. Dentro de qualquer categoria de coisas na nossa mente, sempre haverá membros que consideramos muito mais centrais, muito mais representativos daquela categoria do que outros. E quando lidamos com conceitos da natureza física, a humanidade tende a concordar fortemente sobre quais são esses protótipos ideais. É quase como se tivéssemos um molde platônico padrão guardado na memória. As notas sugerem imagens bem universais para testarmos isso. Qual seria o protótipo irrefutável de uma cadeira? Provavelmente, ao ouvir essa palavra, a mente desenha rapidamente um encosto, um assento plano e 4 pernas de apoio. Nós podemos frequentar galerias de arte e ver cadeiras modernas assimétricas sem pernas aparentes ou até penduradas no teto. Nós reconhecemos que são cadeiras, mas elas estão na periferia da nossa categoria mental. O centro hub principal continua sendo aquele modelo de 4 pernas. O mesmo processo se repete ao longo de inúmeros conceitos. Exato. Se invocarmos o conceito da palavra esporte, qual modalidade assume o trono de protótipo? A pesquisa aponta que, na vasta maioria das mentes, esportes ligados a atletismo puro, corrida e salto, ou esportes clássicos jogados com bola, assumem a centralidade do conceito mental. E as modalidades de nicho ficam orbitando esse centro. A mesma lógica governa a alimentação. Ao pensar em frutas, o protótipo clássico que salta à mente costuma ser uma maçã. O material até aponta uma variação curiosa dependendo do enraizamento regional e da classificação botânica usada em algumas culturas analisadas na pesquisa. Até um repolho pode assumir características centrais de categorias vegetais mais amplas. Mas a regra do membro típico central prevalece. O impressionante que a literatura destaca é que, ignorando pequenas variações regionais para esses objetos naturais e físicos, a idade da pessoa, as condições em que ela vive ou a cultura de fundo não alteram o fato de que os protótipos se mantêm incrivelmente estáveis e compartilhados através da humanidade. Mas isso levanta uma questão importante que funciona como a grande ressalva ética e analítica do nosso material. É muito fácil observar essa estabilidade na natureza e assumir que o pensamento humano é padronizado. Só que os pesquisadores alertam para o abismo que existe quando transitamos para os conceitos sociais.
Aqui a estabilidade desaparece. Conceitos abstratos moldados pela convivência como política, estrutura de empresa ou os padrões de beleza. Para esses casos sociais, a tentativa de encontrar um protótipo comum, uma cadeira de 4 pernas universal em que todas as mentes concordem, é inútil. O centro da categoria de beleza para quem cresceu no interior do Brasil é estruturalmente diferente do protótipo de beleza de alguém do leste europeu. Inegavelmente, a definição de uma política justa ou o propósito de uma empresa assumem ramificações drasticamente opostas dependendo da mente que processa a informação. Explorar nossos próprios protótipos mentais é um excelente exercício de autoconhecimento. Nos ajuda a perceber por que julgamos certas ideias como normais ou desviantes. No entanto, quando tentamos analisar esses conceitos sociais em larga escala, as notas deixam claro que não podemos aplicar regras rígidas. O estudo dessas noções abstratas exige uma imersão profunda em comparações interculturais complexas e avaliações que abrangem longos períodos da história. Os conceitos são as ferramentas essenciais para estruturarmos nossa realidade. Mas nós nunca podemos esquecer o peso das heranças individuais e do ambiente na forja dessas ideias sociais. Nós fizemos uma longa e densa caminhada pelas engrenagens da mente hoje. Uma exploração e tanto. Sintetizando essa investigação colossal das fontes, nós podemos extrair pilares inegociáveis. Primeiro, desvalorizar a imaginação na vida adulta é amputar um recurso vital. Ela não é fuga da realidade, ela é previsão tática, compensação para nossa ignorância, a verdadeira engenharia biológica da empatia e um regulador capaz de alterar na nossa própria fisiologia térmica e emocional. Segundo pilar, atrelada a essa imaginação expansiva, está a máquina de forjar conceitos. Vimos que esses conceitos nunca operam sozinhos. Eles formam gigantescas teias semânticas com topologias complexas. E através de mecanismos como o efeito priming, eles ditam de forma silenciosa e invisível o nosso comportamento mais cotidiano. Ditando desde para onde a nossa mente viaja geograficamente até a nossa disposição de doar tempo e não dinheiro. E tudo isso moldado na raiz pela estrutura da linguagem analítica ou integrativa da nossa cultura e ancorado nos protótipos mentais que assumimos como verdade padrão. O valor prático, a aplicabilidade de expor essas engrenagens à luz do dia é armar nós mesmos com o pensamento crítico. Em uma era definida pelo bombardeio implacável de informações, entender que nossa mente opera através dessa vasta teia semântica. Reconhecer como palavras preparam o nosso cérebro pelo priming para reagir de certa forma e identificar nossos próprios protótipos nos dá algo muito raro. Agência. Exato. Nos dá a chance de não operarmos no piloto automático biológico. É o espaço entre o estímulo que recebemos e a decisão que tomamos. Com certeza, essa visão sistêmica nos deixa com um pensamento final provocativo e que transborda os artigos analisados. Qual seria? Nós vimos que a imaginação é a nossa ferramenta suprema para preencher lacunas e nos conectar emocionalmente. E vimos também que essa capacidade atrofia à medida que a idade avança e as pressões sociais nos fixam em protótipos mentais duros. A pergunta que fica flutuando para a nossa audiência é o que acontece com a capacidade de inovação e principalmente com o nível de empatia de uma sociedade inteira que, por falta de prática, desaprende a arte vital de imaginar realidades alternativas. Nossa, isso é profundo. Será que nós possuímos a capacidade de mapear e reprogramar ativamente nossa própria teia semântica para forjar comunidades mais compreensivas e conectadas? São perguntas que transformam permanentemente a maneira como passamos a ouvir nossas próprias conversas e a observar nossas reações instantâneas aos estímulos do amanhã. O simples fato de observar o processo já começa a mudar o processo. Uma reflexão irretocável para fecharmos. Foi uma jornada formidável pela arquitetura invisível que nos faz humanos. Agradeço muito por essa análise. Nós é que agradecemos a presença de todos os nossos ouvintes que mergulharam com a gente em mais esta análise profunda. Fiquem alertas às palavras e associações que acenderão na mente de vocês nas próximas horas. A gente se encontra na nossa próxima exploração.